Você sabia que é possível empreender em todas as áreas? Hoje nós vamos falar sobre o empreendedorismo e educação. E quem está comigo para esse bate-papo é a professora de pós e também empreendedora da economia criativa, Manu Bezerra. Tudo bom, Manu? Tudo bem, e você? Como vai? Bem. Manu, quando a gente fala em empreendedorismo, atualmente é possível empreender em todas as áreas mesmo? Com certeza, acho que empreendedorismo hoje é mais uma mentalidade, uma construção de mentalidade com a capacidade da gente resolver problemas, e isso tem oportunidades em todos os nichos, em todas as áreas do conhecimento. E a pandemia ela abriu um mercado novo, né? Porque a gente sabe que a internet já existia, as câmeras existiam, os microfones também, mas ninguém via esse mundo, não via, se via tanto, né? Esse novo universo como um mercado de trabalho, uma nova fonte de renda. E agora tá todo mundo mudando a visão e se inteirando ainda mais na tecnologia. A tecnologia ela é uma linguagem que tem modificado muito a nossa forma de empregabilidade, a nossa forma de se conectar com as dinâmicas sociais, com as relações e com o próprio processo de aprendizagem. Então, é uma linguagem que tem trazido para a gente oportunidades da gente criar novas oportunidades em relação a como se aprende, a como se dá visibilidade ao que a gente sabe, aquilo que a gente pode compartilhar. A gente tem vivido um estímulo ao cenário, né, da influência, da autoria. E eu acho que nós que somos educadores e que há muito tempo já trabalhamos com esse processo de produção de conhecimento, nessa lógica do mundo digital, a gente tem tido algumas chaves de leitura sobre como que a gente pode contribuir para esse contexto. E o mais importante, né, pensar isso com intencionalidade, porque a gente vê nessa era da exponencialidade da informação que o mundo digital tem, a gente vê muita informação sendo colocada de forma disponível. Mas trazer a lógica da educação e pensar isso com intencionalidade, com critério, né, com assertividade, eu acho que é um processo, até um compromisso de responsabilidade que nós podemos assumir dentro desse espaço. Para quem quer empreender na área da educação, precisa ter uma formação nessa área ou ele consegue administrar uma empresa, fundar? Como é que funciona essa área para quem tem esse sonho de empreender, criar um novo produto voltado para a área da educação? Para pensar uma possibilidade de ter algum empreendimento na área da educação, primeiro você tem que se conectar com a dor, né? Que dor que você vai resolver de alguém. Então, não é necessariamente você tem que ter uma formação específica para poder empreender em alguma coisa, mas você precisa ter uma boa ideia e uma ideia que consiga resolver a necessidade e a dor de alguém. E aí você criar processos metodológicos, sistematizar esse saber de forma organizada para que isso faça sentido para o outro. Então, se você tem uma boa ideia e nessa boa ideia você consegue ajudar alguém a resolver algum problema, você tem uma boa oportunidade para ser um potencial empreendedor na área da educação. A minha grande questão, assim, como chave de leitura, é nunca empreenda para a educação sem conexão com essa área de conhecimento. Então, eu acho que esse empreendimento na área da educação, se eu sou um investidor, opa, peraí, quem vai desenhar a solução, quem vai trabalhar com isso, precisa de ser um educador. Não pode ser alguém que nunca vivenciou uma experiência na sala de aula, por exemplo, se o meu negócio na educação vai focar para a educação básica. Então, convide professores, escute professores, quem está na sala de aula. Se eu vou investir em educação, porque aí a educação não é só a educação escolar, eu vou investir na educação corporativa, entenda o seu nicho dentro da educação corporativa, se é para liderança, se é para transformação digital, qual que é o seu eixo, né? Aquele nicho que você quer trabalhar, mas converse com quem faz parte da área. Então, não é só ter o capital para o investimento, mas é ter esse recurso, mas de forma que ele faça sentido para as pessoas e seja potencializador de oportunidades. E não só um ambiente para a gente poder gerar novos negócios, enfim, né? Acho que quando a gente está falando de educação, o compromisso em destravar oportunidades e a responsabilidade com o coletivo é muito grande. E todos nós que somos educadores, a gente tem esse olhar muito atencioso. A gente sabe quando o empreendedor está chegando com o viés só da lucratividade e quando ele está chegando com um viés que tem um propósito de impacto e transformação na vida das pessoas. A gente viu que depois da pandemia houve um boom de pessoas saindo das empresas e decidindo
empreender, criar o próprio negócio. Para os educadores, os profissionais que têm essa vontade também, têm um plano já de negócios em mãos, quais são os cuidados que ele tem que ter ao entrar nesse mercado? Bom, assim, como empreendedor hoje na área da educação, eu acho que a gente sempre tem que partir de quem é a nossa persona. Entender qual é a jornada da pessoa que vai viver a experiência daquele empreendimento educacional que a gente está fazendo, né? De levar a solução para alguém, seja na forma de serviço, seja na forma de um produto, mas quem é essa pessoa? Com quem você está dialogando? Quais são os pontos de contato? Que jornada de usuário você está criando para essa pessoa que vai ser usuária da sua solução, do seu empreendimento, daquilo que você está oferecendo e compartilhando enquanto conhecimento, né? Porque quando eu falo de empreender na educação, eu estou trazendo facilitadores para o processo de conhecimento. E aí eu tenho o universo dos professores, eu tenho o universo dos facilitadores hoje de formações, capacitações, que não necessariamente está no ambiente escolar. Então, todas essas pessoas, quando elas vão pensar algo na área da educação, elas vão pensar para mediar o conhecimento para alguém. Encontrar que seja um aplicativo, que seja uma plataforma, que seja um curso online, que seja um infoproduto, mas eles estão sistematizando a organização de um conhecimento para facilitar o entendimento de outra pessoa. Então, precisa conhecer quem é essa outra pessoa. Quais são as histórias dos seus usuários? Qual é essa persona? O que faz sentido para ela para se conectar com aquela solução que você está oferecendo? Eu acho que esse é o grande fator crítico de sucesso. Começar algum empreendimento pela ideia e não pela persona. Então, entender quem é a persona, especialmente quais dores ela sente, quais são as necessidades, que conversas culturais eu posso estabelecer com ela, é isso que vai te fazer construir uma ideia que faça sentido e aí vai fazer ela se conectar com aquilo que você tem para oferecer. Atualmente você tem essa vivência, né, na pele de tudo isso. Eu queria saber de você, como é que foi o início de tudo para você? Como é que você decidiu entrar e falar, não, eu vou investir nessa área porque é o que eu gosto? Olha, a jornada é longa. São 20 anos já na educação. Eu comecei bem jovem, mas já são 20 anos na educação. E esse espírito empreendedor da inquietude mesmo, de sempre estar ocupando um cargo dentro de uma instituição de ensino. Eu trabalhei em grandes instituições aqui em Minas Gerais, tive esse privilégio. E sempre que eu estava num determinado cargo, eu olhava e falava assim, como é que eu posso empreender? O intraempreendedorismo veio primeiro que o empreendedorismo. Eu olhava para aquilo e falava, como é que eu posso fazer diferente aquilo que é da minha competência, que é da minha responsabilidade, cargo de coordenadora, de supervisora, de orientadora, de professora. E aí uma coisa que eu aprendi é que a gente só inova, a gente só empreende se a gente se conecta com a inteligência coletiva e com as necessidades das pessoas. Então, quando eu começo a fazer isso, crio estratégias para criar design de conversas, pensar designs de soluções, eu começo sempre a partir das pessoas. Eu faço junto com as pessoas e isso é algo que é da característica da educação, mas que hoje me facilita no processo do empreendimento na minha empresa, que se chama Confusões Criativas. E aí, no Confusões Criativas, a gente sempre pensa, se tem um cenário de caos, se tem um cenário de dor, a gente tem um cenário com oportunidade de criação. A gente tem a oportunidade de pensar metodologicamente um percurso de aprendizagem para tirar a pessoa dessa zona de confusão e colocar ela numa zona de criação, de desenvolvimento. Então, hoje a gente trabalha desenhando programas de aprendizagem a partir dessa mentalidade de facilitar o conhecimento, ser um facilitador de resolução de problemas. A gente está quase chegando ao fim, mas é importante lembrar que ideias muitas pessoas têm e muitas pessoas têm a solução dos nossos problemas em mãos, né? Mas tem que ter a coragem de encarar. É difícil, mas pode dar um grande resultado, não é mesmo? Olha, eu vou te falar uma coisa. A gente vai esfolar o joelho. Mas o Rubem Alves já falava, eu lembro quando eu comecei minha jornada como educadora, eu usei essa expressão numa reunião de pais e eu quase apanhei. Porque os pais dos meninos falaram assim, você tá doida, você quer que meus filhos sofram? Eu usei a expressão do Rubem Alves assim, ostra feliz não faz pérola. Então eu acho que em cenários em que a gente estica o nosso elástico, tensiona o nosso elástico, a gente expande o nosso pensamento.
a gente coloca a nossa flexibilidade e adaptabilidade para colocar o pensamento em movimento. E acho que quando a gente faz isso, a gente consegue encontrar no caminho, com todos os desafios, com todos os percalços que a gente vai encontrar num processo de design de um programa, uma experiência de aprendizagem ou um empreendimento, mas a gente aumenta a nossa curva de aprendizagem significativamente. E aí a gente consegue chegar lá no final e falar, isso fez sentido, não fez sentido, vou mudar a rota, não vou. E aí a gente aprende a ter flexibilidade cognitiva, que eu acho que é uma das características, uma das soft skills mais necessárias para esse mundo contemporâneo que a gente está vivendo. Perfeito. Manu, para quem ficou curioso no assunto, para quem quer conversar com você, ou até mesmo conhecer mais sobre a empresa, como é que encontra vocês? Então, eu estou disponível no meu Instagram. Não é um Instagram maravilhoso não, tá, gente? Vou ser bem honesta que a vida de professora de rodinhas aqui é bem complicada. Mas eu sou muito atenciosa, quem me chama no meu direct, eu estou sempre disponível a compartilhar conhecimento. Então, no meu @ManuBezerredu, eu sempre compartilho nos meus stories os processos de criação que a gente faz. E pode me chamar por lá, que eu estou sempre disponível para acolher. E se eu puder contribuir, eu vou ficar muito feliz. Muito obrigado, foi um prazer ter você hoje aqui com a gente. E já fica o convite para voltar mais vezes para a gente falar, porque esse universo é muito amplo, né? Nossa Senhora! Eu costumo dizer, pegando lá na mitologia, é o manto de Penélope. Você vai fazendo e vai desfazendo o novelo e ele não acaba nunca. Então a gente tem aí muita coxa, muita costura para poder fazer com esse assunto. Muito obrigado, até mais. Até mais, querido. Um beijo, tchau, tchau.